Lembre-se, água é a palavra de Deus. Amém? Entenderam? Esta água que eu vou estar falando, ministrando, se refere à palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos, tá, nesta palavra de Deus que se refere à água, porque a palavra de Deus tem vários símbolos, tá? E vários adjetivos. A palavra de Deus, ela significa espada, tá? Quando Jesus também fala o semeador saiu a semear, significa semente. Tá dando para ouvir? Vão pegando aí, já estou já na mensagem, tá? A palavra de Deus significa também água cristalina ou água pura. Água pura é aquilo que lava. A palavra de Deus significa também, deixa eu ver aqui, espada. Nós vamos falar hoje sobre alguns itens aqui. Espada, tá? E isso está no livro de Efésios, amém? Mas antes, eu quero dar aqui uma introdução na palavra de Deus. Põe aqui na tela, Paula. Agora nós vamos começar a gravar ou já estava gravando? Vamos lá. João, Evangelho segundo João. Capítulo 4. A partir do versículo 6. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Margarida, eu vou estar fazendo as leituras. Você consegue ler aqui? Consegue ler longe? Então eu falo o seguinte: você lê, procura ler só aqui, tá bom? Porque eu sei que é dificuldade, eu também fico com dificuldade. Quando eu estou aí no banco, às vezes eu fico procurando, eu falei assim, cadê o meu livro? Quem arrancou meu livro daqui? Aí fala assim, livro de Jonas, né? Abacuque, aqueles livros pequenininhos, né? Poucas folhas, Ageu. Aí eu fico procurando, eu falei assim, quem mexeu na minha Bíblia? Quem arrancou as páginas? Não estou vendo aqui, não estou procurando, não estou achando aqui. Então vamos lá. João capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. O que diz aí? Quem é que vai ler para a gente? Pastora Quitéria. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. A fonte de Jacó. Ali era um poço. Quando fala assim, a fonte, referindo a fonte do Jacó, do profeta, não é fonte feito pela natureza, não. É fonte cavado, tá? Ele cavou e encontrou fonte de água. Ele fez um poço, tá? E ali tornou-se uma fonte de água. Então, inicialmente, Jesus estava saindo de uma cidade chamada Judeia e ele haveria de entrar na Galileia. E nesse espaço entre essas duas cidades, ele precisou passar pela Samaria, tá? Em Samaria, tá? Tinha um poço, e esse poço aqui foi Jacó que cavou, e Jacó presenteou a José. Jesus, vindo de uma cidade para outra, as quais eu já falei, né? Judeia para Galileia, ele parou ali em Samaria, junto ao poço, e ficou sentado ali, esperando alguém. Ele sabia que haveria de chegar ali uma mulher. Aí ele se aquietou ali, ficou sentado, porque ele não tinha condição
de puxar a água. Ele não tinha corda para puxar a água. Ele ficou ali parado, esperando. Mas veio uma mulher de Samaria, de dentro da cidade, tá? Esse poço aqui, certamente, ele não estava lá dentro de cidade de Samaria. Ele estava ao pé do caminho, na entrada da cidade de Samaria. Jesus estava sentado ali. Aí sai a mulher de dentro da cidade de Samaria, porque era normal ela pegar. Aquele poço pertencia a Samaria. E Jesus já estava sentado ali. E era, irmão, um sol de meio-dia. A hora sexta que a Bíblia se refere é o meio-dia. A hora nona é 3 horas. Jesus morreu às 3 horas da tarde. Está dando para entender? Ao meio-dia ele foi levantado. E às 3 horas ele morreu. Tá? Então, o horário do judeu e a mudança de calendário é diferente. Tá? 6 horas, o horário, o judeu já está na frente. Tá? Já mudou o calendário dele. Só que ele tem 2 calendários. O calendário religioso, que é esse que eu estou falando, e o calendário em que segue toda a humanidade. Amém ou não amém? No calendário religioso, eles estão à légua. Desde a saída que Moisés tirou o povo e celebrou a Páscoa, desde aquele dia, são 5.000 anos. 5.000 anos eles estão na frente. Ó. E todo ano eles comemoram, tá, o êxodo. Eles estão 5.000, só que também eles têm esse calendário, tá, que é o mundial, calendário formal. Amém? Está dando para entender? Estão todo mundo aí? Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Vamos participar. Continue aqui. Próximo versículo, já terminei de ler? Pastora, leia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque... Tirar o quê? Peraí, água. volta lá, por favor. Tirar. Água. Veio uma mulher de Samaria tirar o quê? Água. Água. Vai. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Pronto. Presta atenção. Vamos trabalhar aqui nesse quesito, né? Água. Água. Essa água que Jesus estava pedindo à mulher era do poço. Já contei a história inicialmente, né? Ele não tinha como tirar. E a mulher, né, veio ali tirar. E quando a mulher estava se aproximando do poço para já preparar a corda para puxar a água, aí Jesus já estava sentado ali e ele falou assim: mulher, dá-me água. Não é isso que o texto fala aí? Sim. Dá-me água. Ele queria beber qual água? A água do? Poxa. Ele estava com sede. Jesus estava com sede. Ele estava precisando beber água. Meio-dia, o sol. Aí, ele pede para uma mulher samaritana. Porque a palavra de Deus fala, que eu não vou pedir para projetar. Porque a mulher fala assim: como é que, peraí, eu imagino a expressão daquela mulher. A Bíblia não fala aqui, mas eu imagino. Jesus, judeu, ela percebeu, né, um judeu aqui, e Jesus pede para a mulher samaritana, e ela fala assim: peraí, tem alguma coisa errada aí, que coisa é essa aí? Vocês se converteram? Vocês agora se tornaram bonzinhos? Os judeus não se comunicam com os samaritanos, com o meu povo. Os judeus desprezam o meu povo. Eu não vou entrar nessa questão, porque os judeus, ele tem, como é que fala? Tem muita, o que desprezar, né? Motivo, humanamente falando, tem muito motivo, porque o samaritano tomou a terra dos judeus, tá? Tomou na espada. Então os judeus têm raiva dos samaritanos. Essa terra é nossa, né? Então os judeus, ela falou assim: vocês judeus não se comunicam
com os samaritanos. E como que você vai pedir água para mim? Desse poço para beber? Então esta água, eu volto a dizer, esta água aqui é água de poço. E essa água de poço considerava-se água potável, água de se beber. E era desta água que Jesus precisava naquele momento. Mas só que Jesus tinha uma água e que posteriormente ele haveria de oferecê-la. E a história daquela mulher haveria de virar de ponta cabeça, conforme os paulistas dizem, né? O carioca fala de cabeça para baixo e os paulistas falam de ponta cabeça. Então a história daquela mulher haveria de se virar de cabeça para baixo ou de ponta cabeça, após Jesus ter pedido, e ela não chegou a recusar, mas ela colocou assim dúvida: você sendo judeu e pede a mim, né? Então vamos trabalhar aqui em cima dessa palavra água. Hoje eu entrei no Google, né? E recordei essas matérias. Tem muitas matérias que desde criança, né? Estudei algumas coisas desde criança, né? Na minha infância. Olha que os estudos de antigamente era coisa boa. Eu já estou com tantos anos e muitos estudos eu ainda guardo, tá? Então, água potável, ela pode se tomar forma. Eu não estou conseguindo pegar aqui, né? Ela pode mudar o seu estado, assumir 3 estados, tá? Vamos lá. O primeiro estado. Quando alguém quer beber água, ela vai beber água no primeiro estado. Qual é o primeiro estado de uma água? É líquido. Qualquer dia eu ainda vou fazer aqui estudo para a glória de Deus. Vou pedir a Paula, vamos fazer uma coisa assim, tudo aqui, ó. Projetou tudo bonitinho aqui, ó, tá? Vai ficar tudo aqui, o significado da água, dos 3 estados. Primeiro lugar, quando você bebe água potável, ela está em líquido. Aí vai estar aqui tudo certinho, líquido, né? Segundo lugar, ela pode também se transformar no estado sólido. Qual é a forma de uma água em estado sólido? Você pode dizer para mim? Gelo. Todo mundo sabe, né? E qual é o terceiro estado? Eu não vou minuciar aqui como que acontece, né, para que uma água líquida se torne um estado gasoso. Só você não pode beber fermento. Hã? Eu não vou entrar em assunto, senão vai demorar muito, né? Então, ela tem 3 estados. O estado número 1 que Jesus queria, pediu da mulher, é o estado quê? Líquido. Ele queria beber da água, tá? Pois, para que não eu venha, né, não cansar vocês, pronto, agora vamos ver aqui água no sentido espiritual. Tá bem ou não bem? Vamos lá? Água no sentido espiritual, tá? A água no sentido espiritual, ela discerne também, ou tem vários adjetivos. O adjetivo número 1, tá? Eu vou pedir a Paula para colocar aí. Olha, esse daqui está acima de tudo, tá? Para projetar aí, olha. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Por que tu tá rindo? Porque se chama Marina. Às vezes eu vejo a pessoa, né, eu não estou sabendo o que está acontecendo, né? Mas foi bom saber, né? Porque às vezes a gente afoito aqui, com a cabeça aqui, né? Porque, olha, está aqui no papel, né? Mas eu tenho que
formatar aqui na minha mente, senão eu vou acabar saindo fora. Irmãos, pregar a palavra é fácil, mas muitas vezes é difícil. Você tem que entender de português, geografia, de história, tá? De ciência. O que nós falamos aqui sobre água dos 3 estados, isso aí é ciência, tá? Isso aqui é ciência. Para quem gosta de ciência, você vai descobrir muitas coisas. E eu quero também informar uma coisa para vocês. Na ciência, ninguém assim, como é que fala? Ninguém inventa nada não. Na ciência, nós descobrimos. A ciência está aí. Você precisa estudar e você precisa descobrir. Amém? Porque a ciência já diz a palavra do Senhor, que o conhecimento, o fruto do conhecimento do bem e do mal, se comerdes, tá? Então ali estaria também a ciência do bem e do mal. Então nós temos a ciência para as coisas ruins e para as coisas boas. Então aqui há o estudo da ciência dos 3 níveis de água, né? A líquido, sólido e gasoso. Vamos lá? Então eu falei aqui o versículo, eu já falei o versículo. Efésios 6:17. Pastora Quitéria pode ler, a Paula também pode me ajudar, né? Vamos lá, quem vai ler? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai, peraí, o Paulinho. Tomai também o Capacete da salvação. O que é? Eu não vou entrar em assunto, porque o assunto hoje não é capacete da salvação. O assunto aqui é água. Vamos lá. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, os adjetivos estão aí, tá? Palavra de Deus. O primeiro adjetivo que nós estamos tomando aqui, né? É a palavra, espada do Espírito. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então está bem claro, está bem patente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma forma de tratarmos. Quando você vai lutar, quando você vai estar em luta espiritual, você deva conhecer a palavra de Deus e tomar a espada do Espírito para brigar, para você se defender. Você não se defende com a palavra humana, desferindo, né? Chateando, se aborrecendo e sendo aborrecido contra o adversário e contra os seres humanos. Você precisa usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você adquire conhecimento da palavra, leitura, estudo, tá? Examinar as escrituras, você adquire sabedoria e logo consigo a palavra de Deus, e ela, no momento que você necessitar de usá-la, ela vai vir como espada do Espírito. E quando você tem essa espada do Espírito, irmão, ninguém te vence. É uma sabedoria do Espírito Santo de Deus te usando para cortar qualquer tipo de veneno com a palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém. Para isso nós estamos aqui, né? Na igreja, para ouvir a palavra de Deus. Outros adjetivos. Eu vou falar assim alguns por cima, né? Grão de mostarda. Está lá no Mateus 13:3. A palavra de Deus também é um grão de mostarda. Por que a palavra de Deus de espada tornou-se agora uma semente de quê? Semente de quê? De uma coisa que se planta, né? Numa vinha, no pomar. Né? E agora? Que negócio é esse? Que mudança brusca é esta? Por quê?
que a palavra de Deus é semelhante a grão de mostarda? Porque ela também é semeada nos corações. Amém? Quando você prega, eu aqui estou semeando a palavra de Deus dentro do coração. Não é somente semear no coração do ímpio. Eu estou lá no meu serviço, ninguém é crente. Eu estou semeando muito bem. Que semeie para ímpio, ou seja, para incrédulo, que semeia para crente, o negócio é semear. Amém? O negócio é você falar. Quando você fala, você está semeando a palavra de Deus. Vamos lá, outros adjetivos. Água limpa. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Isso aqui é a introdução da mensagem. Isso aqui é introdução. Semana que vem a gente vai, se Deus quiser, a gente vai pegar mais firme ainda. Vamos lá? Bora. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Água o quê? Limpa. A palavra de Deus, ela se refere à água limpa, tá? Um outro adjetivo, tá? Ela também é considerada, ela é simbolicamente o quê? Água limpa. Água limpa, é um símbolo, tá? Ela é uma água, a palavra de Deus, ela é uma água limpa. Nós falamos aqui que ela é uma espada, e espada do Espírito ainda, né? É uma espada que você não vai, se você tem a palavra de Deus, o Espírito de Deus, você tem tudo, tá? E vamos ver ainda aqui algumas outras. Vamos lá. Pois bem, agora veja bem, quem é esta palavra de Deus? Quem é esta palavra de Deus? Lança lá, pastor. Hoje estou trocando, né? Lança lá. João 1:1. Evangelho. Vamos lá. Quem vai ler? Vamos pedir também para o Renier fazer uma leitura, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mais um. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Tá. Então vamos lá, volta. Versículo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com? O que é? Irmãos, vocês têm que ler a Bíblia dessa forma, tá? O que eu estou fazendo aqui, essa forma aqui de falar, de explicar, não é minha não. Eu era analfabeto. Eu tive que pegar aula por fora. Minha mãe e meu ex-chefe, eles pagaram para eu estudar em particular, com uma só professora ali na minha frente me dando aula, porque eu tinha dificuldade de sentar na mesa das carteiras da escola, e eu tinha dificuldade, porque eu estava ali, minha mente voava. Eu estava ali, aí eu não pegava, eu fugia, a gente fugia, eu não entendia, né? Aí teve que. Então eu quero dizer o seguinte, que tudo que eu estou falando aqui é para a glória de Deus, né? Eu não quero me exaltar não, mas eu quero ensinar para vocês uma coisa, que o Espírito Santo de Deus tem que ensinar. O Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era o quê? Deus. Então, quem era esse Verbo? Quem era, quem estava com Deus? O Verbo. E quem é esse Verbo? Jesus. Hum? Jesus. Sim, pastor, muito obrigado.
Você é campeã. Ô pastor, meu amor. Já sei, não fala. Você é a coisa mais rica que Deus já me deu nessa vida. Depois da minha mãe, ou não está na mesma escala. Mas deixe os irmãos participar, minha filha. Eu sei que você sabe até mais do que eu. Você estudou muito mais. Não estou chamando os irmãos também de analfabeto, tá? Mas eu gostaria que vocês participassem. Porque se não... Hã? Quanto mais fala, mais. Oi? Continua. Fala aí que eu quero entender o que você falou. Quanto mais você tá falando, mais você tá piorando. É melhor você pular essa parte. Então, a pastora que deve estar falando assim, mas estou aprendendo. Oi, bem, minha esposa, vai lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quem era esse verbo? Jesus. Obrigado. Esse verbo era Jesus. Então Jesus, ele era a própria palavra de Deus. Vamos lá. Então Jesus, ele é tudo. Ele é a semente, em forma de palavra. Ele é o que? Espada de 2 fios. Espada, tá? Espada. Depois eu vou ver também aqui espada de 2 fios. Ela corta. Está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Tá? Então a palavra de Deus, ela é espada, ela é semente, tá? Ela é água limpa. Então Jesus, verbo, ele é a palavra de Deus. Ele estava com Deus. E esse verbo, no princípio, se fez o quê? Segundo o versículo, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. O próximo versículo, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Tá bom. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Deu para entender? Você está conseguindo entrar aqui no raciocínio da mensagem? Tá? 19 horas e 3 minutos. Vamos lá. Semana que vem a gente vai dar mais sequência, tá? Vamos lá. Jesus pediu água cristalina, água do poço. Aquela mulher negou. Aí ele falou assim, olha, vamos lá. João capítulo 4. Vamos lá, 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se. Vamos lá, versículo 7. Vamos lá. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Sim. Agora versículo 10. Olha o que ele fala para a mulher. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus... Mulher, aqui não fala, né? Mas outros passos falam. Se tu... Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, se você conhecer o dom de Deus e aquele que está te pedindo, dá-me desta água do poço para beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. amém? Glória a Deus. Deu para entender? Mulher, dá-me água. Ei, você é judeu, tá? Mulher,
Se você conhecesse ou conhecer o dom de Deus, e aquele que está te pedindo, dá-me de beber, tu que me pediria, e eu te daria água viva. Água viva. Porque Jesus tinha água viva. Você aceitou a Cristo, você teve fé em Cristo, você recebeu o batismo com o Espírito Santo, a unção do Senhor, uma nova vida, porque você experimentou desta água. Não foi uma água potável, de poço, ou uma água normal. Foi uma água, como é que diz? Água viva. Água viva. Algo espiritual. Algo que vai mudar a sua vida. Algo que vai transformar o curso. O que você viveu vai mudar tudo na sua vida. Eu tenho água viva. Continue. Próximo versículo. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens... Olha só, olha o pensamento da mulher, olha. Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Ela está pensando que Jesus ia tirar água viva do poço. Porque, afinal de contas, irmãos, uma água de poço também considera-se água viva. Amém? É uma água viva, água que se bebe, não é uma água podre. É uma água potável. Água viva é água potável. Então, tu não tem a corda para puxar, né? Então, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Próximo. Onde, pois, tens a água viva? Onde tem a água viva? Aí o que ele fala? Olha só. Próximo versículo. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, Não. Sim, ainda ela faz mais uma pergunta, vai. que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ele estava falando aí e vai começar a falar, explicar para a mulher, né? Aí ele falou assim: olha, você quer água viva? Não, eu quero. Então fala o seguinte: você vai e chama o teu marido. Aí ela falou assim: Senhor, continue. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água. Aí eu acho que é agora que ela chama. Para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Continue. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Aí, olha o que ela falou. A mulher respondeu e disse: Ela é sincera, hein? Foi sincera. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Irmãos, se você, e eu acredito que você já está pegando aí, Jesus já estava evangelizando ela, Jesus já estava curando ela, já estava dando água viva para ela. Amém ou não amém? Jesus já estava evangelizando, já estava dando água, já estava curando ela, já estava despertando nela o dom de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus já estava saciando a sede dela. Só que ela ainda não estava entendendo, mas ela estava tendo algo e ela fez uma revelação. Olha aí o que a água, o Espírito, começa a moldar, solidificar na vida daquela mulher, aos estados, né, físico, sólido, tá? A água se tornou sólida na vida daquela mulher. Vamos lá? Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte. Então, Adoraram. vai. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Vamos ficar aqui no versículo. Senhor, vejo que tu és o quê? Profeta. Ela bebeu da água,
Ela experimentou da água, ela não está sabendo. Ela está pensando em água potável. Mas ela Jesus já estava ali evangelizando, falando e revelando a vida dela. Essa é a verdadeira água. Ela precisava de ser confrontada. E por sorte ela era muito sincera. Ela falou assim, eu não tenho marido. E foi aí que na sinceridade dela, Jesus falou, você teve 5. E esse que você tem, o que você está convivendo, não é teu marido. Aí ela falou, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Amém? Tu está revelando na minha vida, Senhor. Aí ela falou, aí conversando. Aí Jesus falou assim, olha, vai em casa e chama o teu marido. Vamos ver se está aqui. Chama o teu marido. Já passou. Passou. 16. Vamos lá. É o 16. A gente Tá. tá no 19. Disse ele no... Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido Versículo e vem cá. 16. Vai, vamos lá. Chama o teu marido e vem cá. E vem cá. Aí ela esqueceu de puxar água, esqueceu de dar água para Jesus. A conversa foi indo, e ela bebendo da água viva e querendo entender se era aquela água viva do poço, Jesus dando água viva para ela. Aí Jesus falou assim, olha, você quer água viva de verdade? Vai lá, chama o teu marido, vem cá, né? E vai que vai, e ela foi. Ela correu, largou tudo, largou o cântaro lá, né? E correu para a cidade e falou assim, olha gente, lá em Samaria, olha, veio um homem que revelou a minha vida, porventura não é esse o Cristo? Aí o pessoal saiu tudo atrás dela, atrás de Jesus, para ouvir, né? Aí Jesus, de repente, vê aquela multidão de samaritanos, e ele vai pregando a palavra de Deus, ensinando. A palavra de Deus aqui não entra em assunto, mas vamos fechar. João capítulo 4, versículo 41. Vamos fechar, vamos fazer o desfecho de hoje dessa mensagem. Vamos lá, João 44, que eu falei? 4, 41. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Eu vou sair fora aqui, né? Vocês estão ouvindo aí, né? Depois a gente tem que fazer uma oração para essa moça aqui. Eu estou começando a me sentir assim, como é que fala assim? Eu estou começando a me revoltar